Tudo bem por aí? Um monte de pergunta. Não sei nem se vai dar tempo de responder tudo isso em uma hora. Oi, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Facebook, YouTube. Estou conectada no Instagram também. E hoje eu vou responder perguntas sobre resina. Para quem não me conhece, eu sou a Guadalupe Polizel e eu sou do Memórias de Quatro Patas, que é uma empresa que entrega, eterniza as memórias dos animais em joias, né? E eu sou professora de um curso também de como fazer essas joias e muitas meninas me perguntam, faço parte de vários grupos e tenho várias perguntas recorrentes, principalmente sobre polimento, acabamento, quero falar sobre precificação, principais ferramentas para iniciar, correntes, acabamentos, partes de metal, de ouro, prata e tal. Sobre site, como vender, como fazer para vender e tudo. Sobre os materiais que pode colocar dentro da joia. Então, é um monte de perguntas. Não sei se eu vou conseguir fazer todas as respostas hoje, mas qualquer coisa eu faço em duas fases. Faço 2 vídeos na sequência um do outro, tá bom? Beleza? Ó, tô olhando para cá também por causa do computador. E vamos lá. Primeiro assunto muito importante que todos me perguntam e que é, assim, o pior problema de todos que mexem com resina. O pior problema e o melhor problema, tudo junto, assim. Porque, para mim, hoje é um dos pilares mais importantes de uma joia ficar bem feita. Tanto faz joia de material PET, quanto joia de leite materno, quanto biojoia com flores, folhas e etc. Para mim, o mais importante de tudo para que essas joias fiquem bonitas é o polimento, o acabamento. Então, lógico, a gente fazer a joia bem feita também, mas o mais importante, ao meu ver, é o acabamento, o polimento. E aí as pessoas me perguntam assim, o que eu preciso fazer para dar acabamento na joia? Como que eu faço para minha joia ficar brilhante, ficar parecendo vidro, ficar impecável e perfeita? E como que se faz acabamento? E a principal pergunta de todos os fóruns que eu participo de resina é como fazer acabamento numa joia de resina, numa peça de resina, seja ela qual for. Então, para começar a história, eu mexo com resina poliéster. As joias que eu faço são com resina cristal poliéster e é bem diferente de uma resina epóxi. Mas a resina epóxi não é ruim. E o acabamento que a gente faz numa resina epóxi é muito semelhante ao acabamento da resina poliéster. A única coisa é que talvez a poliéster exija um pré-acabamento antes do próprio acabamento acontecer. Como assim? Quando quem mexe com resina poliéster sabe, a joia sai do molde meio grudenta. Vocês percebem que vocês tiram a joia do molde ou tiram a peça do molde e ela está grudenta ainda. Esse grude, a gente precisa fazer um pré-acabamento nesse grude primeiro. Então, a gente precisa passar thinner ou acetona para tirar esse grude. Fica tipo um farelo, a gente limpa a peça mesmo. Eu limpo geralmente com uma toalhinha de mão, assim. E depois proceder aos lixamentos. As pessoas têm bastante dificuldade ao lixar. Por quê? Porque esse grude, ele impregna na lixa e a gente não sai do lugar. Então, eu pego a joia para fazer acabamento e faço na lixa, só que o que acontece? Impregna de grude da resina aqui na lixa, que não limpa, não sai do lugar. Você não consegue nem lixar, nem tirar o grude e nem sair do lugar. E a peça fica feia e fica sem brilho. Isso com resina poliéster, né? O que precisa fazer então? Precisa fazer pré-acabamento. Como? Deixa a peça mergulhada no thinner ou na acetona, uns 10 minutos assim, 5, 10, 15 minutos. Depois vem com uma toalhinha, e limpa a peça, tipo limpando, esfregando na peça. E aí vocês vão tirar esse grude de resina que fica por cima. Assim, continuar dali por diante o acabamento com as lixas. E aí entra vários tipos de acabamento que a gente pode fazer numa peça. Hoje eu faço acabamento numa Politriz, que é uma máquina de mesa adaptada para mim fazer acabamento numa máquina grande, que eu consigo fazer um acabamento em 5, 7 minutos numa peça inteira, 10 minutos, numa peça inteira de cabo a rabo. Agora, a gente pode começar fazendo acabamento manual. Então, como que eu instruo minhas alunas a começarem o acabamento? Começar com o acabamento manual, porque é muito barato. Cada lixa de
de lixa d'água que a gente usa para lixar, né? Começar o lixamento, que é o início do polimento da peça. Cada lixa d'água custa tipo R$1, R$2, e ela dá 4 quadrados se você dobra ela em 4. Ela é uma lixa que dá para um monte de joias, e aí vocês fazem o acabamento nas lixas d'água. E a sequência das lixas depende da... Qual que é a sequência das lixas, né? Vocês sempre perguntam qual que é a primeira lixa que a gente começa, qual que a gente tem que ir passando para as lixas, precisa chegar em qual lixa. Então é o seguinte, para a gente fazer o acabamento, a gente começa fazendo essa limpeza com thinner, mergulha a peça no thinner 5 a 10 minutos, depois vem com um paninho, esfrega, tira todo o grude da peça, e aí parte para as lixas. A partir da 80, a lixa d'água, a partir da 80 até a lixa 2.500. Como assim? A lixa 80 é a lixa mais grossa que tem, é a mais áspera que tem, né? E às vezes a peça não tá tão defeituosa. Essa pecinha aqui que eu tenho para mostrar para vocês, ó, vocês estão vendo? Ela tá toda cheia de defeitos, tá vendo? Porque ela é uma peça que eu tô fazendo para... Eu vou fazer o molde dessa peça. É um pingente de 2,5 centímetros, bem largo, ó. Vai ter mais do que meio centímetro, tá vendo? Então, eu vou fazer o molde dela. Então, eu aumentei esse molde, então ele tá cheio de rebarba. Eu vou dar acabamento para fazer esse molde. Então, uma peça dessa que precisa um grande acabamento, precisa fazer um acabamento bem forte nessa peça. Assim, para essa peça, eu preciso começar com uma lixa 80. Com a lixa 80 eu pego, já vou ralando aqui, e eu consigo facilmente tirar essas bordas. Deu para entender? Quando a peça tá bem bonitinha, eu nem vou para a lixa tão grossa. E aí eu vou partir da lixa 400 em diante. Então, a peça estando muito defeituosa, quando a gente usa resina poliéster, a peça fica parecendo um barquinho para cima. E essa bordinha para cima, dá trabalho de tirar. Então, a lixa 80 é 4, 5 raladinhas, você já tirou essa bordinha, você já alinhou essa peça. Então, lixa 80 é lixa d'água, a gente usa com água. Então, vai espirrando água na lixa, molhando a peça num pote, né? Então, pega, xoxa a peça no pote e lixa, xoxa de novo e lixa. Começa com a lixa 80, essa peça tá muito, muito crua, assim, muito defeituosa. Aí passa para a lixa 120, a mesma coisa. Para a lixa depois 320, depois para a lixa 400, 600, 800, 1.200, 1.500, 2.000 e 2.500. Beleza? Por que tudo isso? Por que tudo isso e qual que é a importância dessas lixas? O importante é que a próxima lixa tire sempre o risco que a lixa anterior deixou. Isso é regra do acabamento. Quando eu lixo com a lixa, por exemplo, 320, o risco que ela deixou, a lixa 400 que vem em diante tem que tirar. Porque não adianta você ir para 600, para 800, que são lixas mais parecidas com papel, elas vão ficando mais finas mesmo. Você não vai conseguir tirar o risco da 320. Então, o importante é que a próxima lixa tire os riscos da lixa anterior. Deu para entender? Então, molha na água, lixa na 80 para tirar muita rebarba. Molha na água, vai na 120. Molha na água, vai na 320. Pode pular alguma dessas? Pode. O importante é que a próxima lixa sempre tire o risco da anterior. Deu para entender? Aí, o que vai fazer? Depois disso, por exemplo, uma peça muito bonita, uma peça bem íntegra, uma peça que saiu do molde bem perfeita, bem legal, e ela só precisa tirar umas pequeninas rebarbas e só polir mesmo. Porque, às vezes, a resina epóxi, eu uso resina poliéster, como eu já falei, mas, às vezes, a resina epóxi, ela fica com aspecto de casca de laranja. E aí, essa casca de laranja, esse aspecto grunhento, assim, em cima da peça, esse aspecto casca de laranja vai continuar aparecendo daqui a um tempo, principalmente quando a gente entregar a joia para essa cliente. Então, precisa dar um acabamento, com certeza absoluta, principalmente onde vai ser a cara, onde é a cara da joia. No lado de trás até pode deixar sem, mas onde vai ser a cara da joia precisa dar acabamento. E aí vocês podem começar, por exemplo, na 400 ou na 600. Depende exclusivamente de quanto a peça está machucada ou quanto ela está defeituosa. Deu para entender? Então, recapitulando, mergulha a peça no thinner, 5 a 10, peça poliéster, tá? Resina poliéster tem esse pré-acabamento. Resina poliéster, mergulha a peça dentro do thinner ou da acetona
por uns 5 a 10 minutos. Dá um arrepiozinho, parece que vai sair a cor, parece que a peça vai desfazer, mas não é assim, não desfaz. Depois disso, pega um paninho, uma toalha, eu gosto de toalha mesmo, limpa com a toalha, fazendo esfregando assim, fazendo escarificação, sabe? Ralando a pecinha, como se fosse um lixamento com a toalha. E aí a peça vai perder esse grude que a resina poliéster deixa. A resina epóxi agora daí e aí assim, essa peça está pronta para começar o lixamento, assim como a resina epóxi já começa daqui o lixamento, beleza? E aí tudo continua igual para epóxi ou poliéster. Se a peça está muito defeituosa, começa com um lixo 80 ou 120, que são as mais grossas, mais ásperas, e vai subindo conforme até chegar na 2.500. Se a peça estiver bem bonita, começa a partir das 400, da lixa 400. E qual que é a sequência de lixa? 80 na pior das hipóteses, depois vem a 120, 320, 400, 600, 800, 1.200, 1.500, 2.000 e 2.500. Beleza? Chuchuzinho. Lupe, posso, na minha cidade, eu não encontrei a lixa 800. Posso pular 800? Pode. Só que a 1.200 tem que tirar o risco que a 600 deixou. Deu para entender? Então, sempre a próxima lixa tem que tirar o risco que a lixa anterior deixou. Então, a lixa 400 tem que tirar o risco que a 320 deixou. Vocês podem pular 400 e da 320 para 600? Pode, contanto que a 600 tire o risco da 320. E aí vocês vão ter mais trabalho. Então, quanto mais passar por essas fases, menos trabalho vocês vão ter, trabalho braçal de acabamento mesmo, ok? E aí eu falei para vocês que terminou na 2.500, não é? Para as nossas peças com resina poliéster, a 2.500 ela já deixa esse brilho que vocês conseguem ver aí, ó. Ela deixa brilhante que nem as peças que vocês veem no meu Instagram e tudo. Qual é o único problema? Tem peças, às vezes, de epóxi e de poliéster também, que talvez precisariam ir em lixas mais além. Então, a gente tem lixas mais além do que a 2.500? Tem. A gente tem uma que chama Trisact, da 3M, que é número 3.000, e uma que chama Trisact 5.000, da 3M. Eu nunca usei, nunca precisei. No meu início, eu fiz em torno de 150 peças com lixa, acabamento manual, sem passar para as máquinas, e eu nunca precisei chegar nessas lixas tão finas, tá? Porque as peças ficam brilhantes, muito brilhantes, mas volto a dizer, eu uso resina poliéster. Às vezes com epóxi, dependendo da situação, vocês vão ter que avançar mais esse acabamento, beleza? Terminamos de lixar, a peça vai estar branca, vai estar feia, vai estar lixada, fosca. Bem mais clara do que branca, mas ela vai estar fosca. E aí a gente vai usar a massa de polir. Qual massa de polir pode? Todo mundo me pergunta. Então, para fazer o polimento, o ideal é que seja uma massa de polir tipo 2, à base d'água. Massa de polir tipo 2 à base d'água. Eu estou olhando ali a minha massa tá, coitada, eu usei ela pra caramba, e mesmo assim ela tá igual quando eu comprei, sabe? Custa uns 15 reais e dura eterno. Essa massa de polir à base d'água, a minha chama Lincoln, a marca, mas, mano, qualquer marca serve, contanto que seja massa de polir à base d'água, número 2, beleza? Como que vai fazer o polimento? Passa a massa de polir e faz polimento, tá? A mesma coisa que lixar. Como que eu gosto muito de fazer, que o polimento fica muito mais impecável? Fazendo num pano feltro. Bastante gente fala para polir com estopa de mecânico. Só que a estopa de mecânico não me dava bons resultados. Até que meu pai, lindo, chegou para mim e falou: Lupe, usa com a massa de polir, usa o feltro. E aí eu colei, ele falou: cola um feltro na mesa, que daí você vai ter apoio. E é no feltro, que a gente começa o polimento no feltro. Depois é no algodão. Eu falei: nossa, não acredito. Pois façam no feltro, que vocês vão ver que é outra coisa. Feltro é um pano, não sei se o pessoal aí se conhece ou não. Feltro é um pano, e ele é mais cheio de asperezinhas, assim. E ele é maravilhoso, maravilhoso. Fica super lindo, maravilhoso, polimento com feltro, tá bom? Depois de polir com feltro de todos os lados e tal, então, de frente, assim, de lado, de frente, da outra frente, da bunda, de todos os lados. Eu quero que vocês daí passem a
polir, só tirar o resto da meleca de massa de polir que tenha, num pano algodão. E aí, esse algodão, eu gosto muito de usar moletom. Sabe blusa de moletom? Aquela blusa de moletom bem fofa, e não é pela parte de dentro, não, é pela parte do moletom de fora mesmo, tá? Então, aí, é no moletom. Beleza? E aí vai ficar super brilhante, super linda. Eu garanto que vai ficar impecável, perfeita, ok? E aí, esse procedimento todo custa muito barato para fazer em casa. Então, a melhor forma de começar com joia, para empreender com joia, é fazer o acabamento manual, realmente. E aí vocês não vão gastar muita coisa, beleza? Com maquinário e tal, tá? Até a coisa dar certo e tudo. Só que daí, assim, tem mais milhões de outros polimentos que são as dúvidas enormes, de tipo, eu não quero fazer esse trabalho braçal, né? Eu aconselho todo mundo a fazer esse trabalho braçal, porque tem joias que precisam de um trabalho braçal nos cantinhos aqui, e não é um trabalho braçal exaustivo, gente. Eu comecei assim, e eu não me arrependo nem um pouco, porque eu gastei nada para fazer as primeiras joias. Então, as primeiras 150 joias eu não tive investimento de máquina, né? Mas aí eu vou contar para vocês como que foi a minha etapa de polimento, o que eu fiz, como que eu evoluí, e eu vou explicar para vocês o que eu sei de todas as máquinas sobre os polimentos, beleza? As experiências que eu tenho. Tem umas coisas que eu vou falar para vocês que existem, mas não tenho experiência. Então, assim, uma segunda máquina, a primeira máquina que eu comprei foi uma lixadeira orbital. É aquela treme-treme, é uma quadradinha assim, a minha é da Black Decker, acho, não tenho certeza, laranjinha, quadradinha assim a boquinha dela. Aí a gente pega a folha de lixa, dobra em 4, e essa folhinha de lixa conecta na maquininha, e aí a maquininha ali fica com a lixa ali, beleza? O polimento dessa máquina passa pelas mesmas fases que eu acabei de falar do polimento manual, ok? Então, o polimento dessa máquina para resina epóxi não precisa nenhum pré-tratamento na peça, e para resina poliéster precisa fazer aquele banho de thinner, 5 minutos, 10, mergulhado no thinner, depois passa a toalhinha, tira esse grude do thinner, e aí sim começa o lixamento propriamente dito, e sempre com água. Então, eu coloco a máquina aqui no meu colo e vou espirrando água na lixa, e vou lixando o pingente. Aí faz o mesmo processo, lixa 80, 120, 320, se a peça está muito machucada. Se não, já parte a partir da 400. Aí 400, 600, 1.200, 1.500, 2.000 e 2.500. Beleza? Nunca precisei, volto a dizer, nunca precisei ir para 3.000 e para 5.000 para fazer acabamento das minhas peças, que são de resina poliéster. Talvez resina epóxi até precise, tá? Então, beleza. Aí vocês já vão ter joias maravilhosas. Essa treme-treme custa em torno de uns 200, 300. Devia ter olhado aqui para falar para vocês. Custa em torno de uns 200, 300 reais essa maquininha pequena. Ela é super legal. Beleza? E aí, quando eu tinha ela, nossa, adiantou muito o meu trabalho. Só que mesmo assim, eu ainda queria deixar de ter um trabalho tão manual, né? E aí eu parti para uma politriz de mesa, que é uma politriz, é tipo um torno que tem 2 rodas de cada lado, onde eu coloco ali os discos, ou disco de lixa, ou disco de polimento. Uso massa de polir especial, e aí não vem o caso eu ficar falando para vocês, porque cada região tem uma massa de polir diferente, eu não sei se vai entregar no Brasil em todo lugar, e ainda estou fazendo uns testes de umas lixas diferentes, de umas formas diferentes de lixar. Eu ainda não sei qual que é a melhor forma para mim, eu só sei que minhas peças ficam impecáveis. Mas o que eu posso dizer para vocês, garantir para vocês, é que melhora demais o trabalho. Então, desse lado tem uma roda de lixar, e aí eu lixo o pingente na roda. Então, é só uma lixa, só aquela roda. E depois tem uma massa de polir bem abrasiva, e essa massa de polir ainda é um lixamento na politriz. Então, ela é bem abrasiva. O que é ser bem abrasiva? Ela é uma massa de polir que ela é áspera. Então, conforme eu coloco, se eu coloco um pouco de força e bastante dessa massa de polir na peça, ela desgasta a peça. Como se fosse um lixamento. Então, é como se fosse uma lixa mais fina, beleza? É chamada massa de polir, mas é uma lixa mais fina. É uma massa de polir, é um tipo de lixamento mais fino. E ela é com massa de polir mais abrasiva. Depois eu passo por uma massa de polir menos abrasiva e mais para brilho. E por fim, eu vou só para massa de brilho, beleza? Então aí não entra a massa de polir normal, tipo 2,
porque daí tem massas de polir muito melhores do que essa da parte manual, beleza? Imagino que polindo com massa de polir também dá certo, mas o acabamento que a roda de lixa deixa ainda precisa dar uma desgastada. E aí entra essa massa de polir, que é uma massa de polir, mas acaba sendo uma lixa. Consegui entender? Quem tiver algum tipo de dúvida, me pergunta depois, deixa aí nos comentários, e depois eu tento ajudar mais especificadamente, beleza? Então, vocês entenderam qual o processo que eu passei, e hoje eu estou na minha politriz linda, maravilhosa. Mas, temos duas outras máquinas, na verdade, temos a mini retífica, e essa mini retífica é uma mini retífica mesmo, custa uns 399, 599, 499. É uma maquininha, tipo uma furadeirinha pequena, tipo uma parafusadeira. E essa mini retífica aí, essa maquininha aí, tem de várias marcas, umas mais caras, outras mais baratas. E ela é ótima para polir. Só que daí, eu fui perguntar, teoricamente, né? Só que daí eu fui perguntar para as amigas que usa. Então, as minhas amigas que usam micro retífica, elas disseram que a peça sai voando com muita facilidade, que elas não têm tanta firmeza. Meu pai tentou fazer uns polimentos com uma micro retífica onde ele trabalha, e a peça fica riscada. Então, dependendo como a gente vai fazer até o polimento com o feltro, a peça risca, a peça esquenta, porque ela gira muito rápido. Por mais que a minha politriz gire rápido, mas é uma forma diferente de mexer numa peça, mexer numa máquina em outra. E aí, a micro retífica taca longe as pecinhas. Então, as meninas que usam micro retíficas, elas sempre reclamam que as pecinhas voam longe. Deu para entender? Então, assim, não tem como eu falar para vocês que é super boa, não, porque a galera anda reclamando da micro retífica, tá? Tem gente que faz umas adaptações, tem gente que pule de frente, com a micro retífica assim de frente, um disco de polir redondo, pule de frente, tem outras pessoas que tentam polir de lado. Não posso dizer para vocês, porque eu mesma nunca experienciei a micro retífica. Eu já pulei direto da manual para treme-treme e da treme-treme para politriz e pronto, tá? Micro retífica é maravilhosa pro polimento. Então, pro lixamento, dá uma ralada no dedo e deixa a desejar. E ela é difícil, porque você quer mudar ela de lugar e tal, você tem que desligar, ligar, desligar, ligar, ela não fica presa, ou você tem que prender ela numa bancada. Bom, tem que fazer um trâmite, tipo um professor Pardal, para ela dar bem certo, assim, tá? Pelo que eu entendi, por todo mundo que eu conversei. Tem gente que fala horrores bom da micro retífica, mas eu acho que é uma questão de adaptação mesmo, tá? E aí, assim, tem uma mini lixadeira de unha, de manicure, é muito parecida com a micro retífica. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa mini lixadeira de unha, ela é legal porque ela lixa mais devagar, só que ela dá pau e ela é fraca, ela é frágil. Então, as meninas me falaram que dá para quebrar um galho, mas ela é muito frágil, ela deve custar uns 100 reais, mais ou menos, tá? E aí tem uma intermediária, tem uma lixa de unha, uma lixadeira de unha, uma retífica para unhas, para manicure, que tem um pedal. E uma amiga minha falou que essa do pedal é maravilhosa, porque no pedal você consegue controlar quando você quer que ela ligue ou não, e principalmente ela não fica tão forte para sair voando, entende? A parte de mim, joias, acabou de entrar aqui. Fala aí alguma coisa, você usa micro retífica para fazer acabamento? E que as meninas do leite materno usam bastante as micro retíficas, né? Elas têm mais experiência que eu, porque eu já parti para a máquina grande já de uma vez, entendeu? Da manual já fui para a maquininha grande, que é uma delícia. E aí já parti direto para a politriz. Então, a mini lixadeira de unha, ela é muito fragilzinha, muito fraquinha, mas talvez dá para começar. Mas, ó, gastar 100 reais, pô, espera um pouquinho mais, né? E gasta um pouquinho mais, já compra uma treme-treme, por exemplo, ou gasta um pouquinho mais daqui a pouco, vai comprar uma outra, ou já compra uma micro retífica de verdade, que já usa para várias coisas, né? A parte de mim, Joia, está falando aqui para mim, que ela não aguenta lixar por muito tempo, é a lixadeira de unha mais simples. Então, porque ela esquenta, ela não é muito forte, às vezes ela quebra rápido. Então, tem uma lixadeira de unha, uma coisa de unha, uma retífica de unha, de pedal, que ela é legal.
ela aguenta bem, ela para, volta com o pedal, então ela é legal. Só que assim, um investimento eu não sei se vale a pena, beleza? Aí talvez é melhor ir direto para uma micro-retífica, só que a micro-retífica é agressiva, que nem eu falei. A micro-retífica tem o benefício de a gente vir várias brocas junto, ou você pode comprar broquinhas e tal, e aí você já usa para furar o pingente, você consegue fazer polimento, você consegue adaptar uma lixa, você consegue tentar alguma coisa, pelo menos, para sair de um acabamento manual 100%, entendeu? Beleza? E aí, a gente tem a última lixadeira, que eu nunca testei comigo, mas eu aprendi num curso que eu fiz, e é uma lixadeira angular. É uma lixadeira comprida assim, é uma das melhores, é super legal de trabalhar, é que eu prefiro numa lixadeira, eu sou mulher, né, eu prefiro numa lixadeira de mesa do que uma lixadeira grandona. Essa lixadeira angular, ela é comprida, e ela tem um disco que a gente coloca, inclusive coloca uma boina para polimento, e tem o disco que você coloca ali. O disco é um disco mesmo, redondo assim, que você gruda. Eu não posso dizer para vocês que eu sei super bem da Angular, não, mas eu sei que a Angular é legal. Por quê? Porque ela coloca velocidades. Tem, pelo menos todas as angulares, lixadeira angular que eu vi, tem regulação de velocidade. Aí, quando você regula a velocidade, você consegue colocar ela para lixar, para girar mais rápido ou mais devagar, e automaticamente você vai se adaptando com aquela velocidade. Então, a lixadeira angular é muito, muito, muito legal, tá? E tem umas boinas especiais para fazer esse brilho nas peças depois, né? Para fazer a parte do polimento. Então, ela é muito boa para tudo, para todo o processo, beleza? Mas ela é cara, custa uns 700, 600 reais. E aí, entre essa angular, quando eu fui comprar a minha politriz de mesa, entre a angular e a politriz de mesa, eu ainda achei melhor a minha politriz de mesa. Porque na politriz eu conseguiria trocar as coisas, trocar as peças, e ela tá presa na mesa, ela roda numa velocidade mais lenta, não é uma politriz tão rápida. Então eu preferi a outra angular, eu ia ter que fazer um suporte para ela ficar parada, ia ter que usar água. Então eu ainda preferi minha politriz, que é tudo a seco, ok? Deu para entender mais ou menos uma passada rápida pelos polimentos? O que eu quero dizer sobre polimento, uma coisa para finalizar, assim. Todo mundo acha que o polimento da peça é a pior parte que tem é a pior parte que tem na vida, assim. E não é isso. Na verdade, quem reclama de polir é porque não está querendo uma peça impecável. Qualquer resina, inclusive epóxi, fica com marcas e precisa de um polimento. Eu posso dizer para vocês que várias resinas, eu testei 3 tipos de resina epóxi diferentes. Uma delas não ficou com casca de laranja, que foi a resina epóxi da Ohana. Outras duas, que eu prefiro não falar o nome, ficaram com efeito casca de laranja, e fica muito feio. Uma lavada, sabe, de eu lavar na pia, tipo, polir, tá tudo bonitinha. Aí eu vou ali na pia e lavo com água e sabão. Ah, Lupe, mas não pode. Peça de resina, joia de resina, pingente de resina, não pode tomar banho, não pode usar perfume, não pode usar sabonete. Ah, tá. Então tá. Se você é homem do outro lado, é possível que você até ache que as mulheres não vão usar. Agora, eu quero saber de vocês que fazem joias, se vocês nunca ouviram uma cliente sua falar que usa a joia até para tomar banho. E eu uso a minha de teste, mas mesmo assim eu ia ter maior dificuldade de tirar e pôr todo dia. Entende? Então, eu sempre, quando eu faço um teste com uma resina nova, com alguma coisa nova, eu sempre coloco embaixo da pia na água, lavo com água e sabão, porque é o que vai acontecer no dia a dia de alguém alguma vez na vida. Pelo menos ela vai entrar no chuveiro com joia sem querer. E aí, depois dessa lavada, aí a gente vê todas as estrias que a joia tem, por mais que ela estava bem polida, bem perfeita, a gente vê todos esses machucados na joia. Beleza? Então, eu não entrego uma joia, eu vendo minha joia por um valor, por um preço alto, e o valor daquela joia é muito importante para a pessoa e para mim também. E eu não vou entregar uma joia que não vai ficar com putz de um brilho eterno, beleza? Que é só ela pegar aqui, passar a joia assim no moletom e a joia volta a brilhar, ok? Então eu tenho essa preferência. Agora, uma pessoa que vai fazer uma biojoia de 15, 20 reais de flor, talvez vale a pena nem perder tempo no acabamento. Deu para entender a diferença? Eu entrego uma joia de verdade, tá? Então eu preciso fazer um bom acabamento na minha peça. Se a pessoa está vendendo uma biojoia com uma flor, com um trevo de 4 folhas, não menosprezando, são lindos.
Tem cada biojoia linda, maravilhosa, tem cada Instagram fora do Brasil de biojoia que, mano, é de pirar o cabeção da vontade de fazer biojoia só de ver os Instagrams dos caras. Mas é assim, são peças diferenciadas, você percebe que é diferente, você percebe que é vidro, que não é estavam me perguntando esses dias aí sobre o amarelamento da peça, né? Lógico que ela tá fosca aqui também. Eu tenho que dar acabamento na peça para poder mostrar uma comparação para vocês, beleza? Mas é assim, acho que dá para ver aqui no meu avental. Vamos ver. Ixi, no YouTube acho que. Ih, agora eu perdi a peça. No YouTube acho que não vai dar para ver, não. Achei. No YouTube no Face tá muito branco aí a tela. Acho que não vai dar para ver. Não vai dar para ver, gente. Depois eu posto um post, tá bom? Mas no Instagram dá para ver. Transparente. Ó, deixa eu tentar colocar as duas no mesmo. É difícil, gente, fazer olhando para a câmera. Ó, transparente, essa é resina poliéster. E essa daqui é resina epóxi com proteção UV. Tava dentro da minha gaveta. Dá para perceber que tá amarelada. Tá diferente, tá vendo? Nenhuma das duas tá acabada também. Também isso. Só que quando eu fizer o acabamento daquela ali, das duas, vai potencializar. Uma vai parecer vidro e a outra vai parecer amarelada. Então, assim, eu hoje uso resina poliéster por causa desse tipo de amarelamento. Eu não posso entregar uma peça que tem material PET, que tem pelinho de cachorro, que tem dentinho, e a peça amarelar no primeiro mês que a pessoa usar. Concordam? E se a pessoa tomar um banho ou se fizer qualquer coisa, ela vai ficar cheia de rasura. Então, por isso que eu falo para vocês, acabamento em todas as peças, não interessa. Vocês querem vender uma peça, uma biojoia, com um alto valor agregado, vendam uma peça muito boa, com um bom acabamento brilhante, e que essa peça brilha aos olhos, ela é transparente, ela é perfeita. Beleza? Essa é a parte importante sobre a precificação, sobre o polimento e tudo. Sobre a precificação, nós vamos conversar daqui a pouco, tá? Então, acabamento e polimento, acho que deu para entender, ok? Qualquer dúvida, me escreve de novo, tá? Quero falar sobre, uma pessoa me perguntou onde eu compro, como que eu faço os acabamentos, a parte de metal, de ouro, né, das peças. E aí, assim, a gente encontra, a gente tem 3 formas de comprar a parte de metal das peças. Então, a gente tem 3 formas de comprar a parte de ouro e de prata das peças. A gente pode comprar da China, mó legal, tá? A gente pode comprar brasileira e a gente pode mandar fazer, beleza? 3 opções. Comprar da China e comprar do Brasil, a gente quase cai na mesma coisa. Por quê? As peças chinesas são as peças que os brasileiros vendem. A única coisa que eu compro aqui direto do fornecedor chinês, e aqui eu compro de um fornecedor brasileiro que comprou do chinês para chegar no Brasil para vender para mim. Deu para entender? Sabe aquelas garrinhas, aqueles jacarezinhos? Aquela garrinha mesmo que agarra. O pingente está assim, né, de ladinho, ó, ele está de frente, tá vendo? Então ele está de ladinho aqui, é uma pecinha que agarra aqui no buraquinho, assim, beleza? Aquelas garrinhas a gente encontra de vários mil tamanhos na Shopee, no Wish e no AliExpress. Tem um vídeo que eu ensino, tá no YouTube, como comprar moldes da China e do mesmo jeito que comprar molde é comprar essas garrinhas de lá, beleza? Só que qual é o problema? Quando vocês vêm lá nas lojas de fora, e isso eu explico bastante naquele vídeo lá, é interessante para todos que vão comprar qualquer tipo de coisa da China, eu falo de molde, mas vale para todos os importados sobre as resinas nossas, tá? O que acontece? Essas garrinhas, está escrito lá assim, silver, que é prata, está escrito gold, e você acha que você está comprando de prata genuína, de ouro, banho a ouro e tal. Não. Muitas vezes você está comprando peças que são feitos um banho de cor, não é nem um banho de metal nobre. Deu para entender? Então, às vezes, é o banho de cor, banho de cor prata, banho de cor ouro ou banho cobre, bronze que eles fazem. Tem fornecedores que mandam joias de banho prata de verdade? Tem. Só que, meu, vai encontrar, vai falar com o japonês, com o chinês para você ver se você consegue falar. A gente manda mensagem, eles respondem o que eles querem, eles nunca dão o WhatsApp deles pra gente conversar. E olha que eu venho me liduque nesse comércio aí de comprar coisa da China, até pra clínica. Então, assim, mano, não dá para confiar. Esses tempos aí eu comprei pra loja,
algumas peças, porque é mais barato às vezes, e tem peças que só tem na China. E eu já comprei com a ideia de fazer o terceiro procedimento, que é fazer o banho. Vou explicar já onde eu faço, o que eu faço com as minhas peças hoje. E eu comprei peças para teste, né? Por quê? Porque são peças lindas que não tem aqui no Brasil. É um colar lindo, que eu nem vou falar como ele é, para não dar spoiler, para ninguém me imitar antes da hora, mas é um colar lindo, e eu sei que é ruim de qualidade. Só que tinha em outro site, com o dobro do preço, dizendo que era aço inox. E aço inox é difícil de encontrar no Brasil um bom fornecedor também. Hoje eu tenho uns 2 fornecedores também entrar em contato agora, nesse janeirão. Se Deus quiser, eu vou conversar com eles sobre o aço inox. Mas assim, aço inox de lá, e aí o preço é mais alto e tal, né? Eu pedi algumas peças de aço inox, uma de cada empresa, sabe assim, uma de cada uma mesmo, um colar desse, um colar desse. Essa semana passada eu tava com um gato de aço inox aqui. Agora ele não tá aqui comigo para me mostrar. Esse gato tá impecável até hoje. Eu tô usando ele quase um mês para tomar banho, porque daí teste para mim é tomar banho, é sabonete, é perfume, é vida, entendeu? Esse daqui é teste, ó. É tudo com pré-produto, sabe? Porque é o que vai acontecer na casa de vocês, na casa da cliente. E aí eu comprei essa de aço inox toda feliz e contente. Eu testei um que era com o dedo do meio, sabe? Aquele dedo do meio. Eu comprei um colar muito lindo, o dedo do meio, assim, mó legalzinho, bonitinho, sabe? Ele ficou todo amarelo, então era um banho de brilho só, era um banho de cor. E esse gato tá até hoje, esse gato que é aço inox de verdade, tá até hoje impecável, lindo, maravilhoso. Então eu já percebi que aquela empresa que eu comprei esse gato de aço inox, ela é aço inox mesmo, entende? Então eu consigo dar garantia para as minhas clientes, eles me dão garantia lá da origem, então tem certificado de garantia que vem junto. Então tem todo um processo que eu consigo fazer, vender com qualidade. Porque é a mesma coisa que comprar esse gato de aço inox do vendedor brasileiro, é a mesma coisa. A única diferença é que o cara comprou, o vendedor brasileiro comprou 1.000 peças e está revendendo ali no Mercado Livre, ou está revendendo para mim como uma empresa que revende aço inox. Deu para entender? Então, não faz diferença nenhuma comprar da China ou comprar de um vendedor brasileiro. Qual é o problema? Encontrar um chinês que vende banho de prata decente e os aço inox e tal. Aí vamos entrar no banho de prata. E aí tem, quando eu falo de chinês, é chinês brasileiro, porque tem brasileiro que compra da China, como eu falei, e revende o chinês pra gente. Então tá, ele só tá no Brasil, mas ele comprou o mesmo lá. Aquele do banho de cor. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte: mesmo que vier um banho de prata, de metal prata, ou um banho de ouro, quanto metal prata tem ali? Quantos milésimos de prata foi dado banho nessa peça? Ou quantos milésimos de ouro foi dado banho nessa peça? Não sei. Lá não está escrito nos sites, o chinês não te responde. E aí, você sabe quanto? E quando você pergunta aqui no Brasil, o vendedor, ele fala, não sei, foi feito banho, ponto. E aí, quem não conhece sobre banhos, vai atrás de banho de prata e de ouro para entender sobre esse mundo dos banhos. O que acontece? Tem um banho que chama banho flash. É um banho flash, de flash. É um banho flash rápido mesmo. Esse banho meio que, pelo que eu matuto na minha cabeça, e que minha fornecedora, e que fez uma aula junto comigo sobre banhos pro meu curso e tal, me contou, é um banho flash mesmo, ele mergulha e já sai. Então ali tem um pouco de prata e de ouro? Tem. Só que é numa quantidade super pequena. E aí esse banho flash é tipo de uma biju mesmo, sabe? É só para não dizer que não tem banho, porque não pode vender no bruto. Então esse banho flash é um banho de cor que é para uma bijuteria. Quem me garante que aquele chinês que está me mandando um banho de prata que está durando um pouco mais, não é um banho mais rápido, um banho flash, um banho de menor qualidade? Não posso vender isso e agregar valor e falar na minha loja que eu ponho eu ponho a mão no peito e falo que minha joia é da hora, que minha peça é da hora. Não dá. Entende? Eu não consigo, não posso falar que minha peça é perfeita se o banho é feito por uma pessoa que eu não conheço. Ok? E aí entra no terceiro fator. Como que eu faço hoje para usar, para comprar as minhas peças, né? Então, hoje, o que eu faço e que eu aconselho a todo mundo, ensino minhas alunas a fazerem, é comprar as peças no bruto e mandar fazer o banho. Então, aí sim eu sei quanto prata que eu estou colocando nessa corrente, eu sei quanto prata que eu estou colocando nessa argola, eu sei qual que é o metal que fez o bruto dessa joia, para que ele não seja um níquel, por exemplo, para que ele não seja o pré-banho dessa joia, seja hipoalergênico, possa causar menos alergia em quem é alérgico,
porque não é feito com níquel, banho de níquel e tal. Então, aí eu conheço quem é o fornecedor da peça e sei, eu paguei para fazer esse banho. Então, eu sei quantos milésimos de prata e de ouro eu paguei para fazer o banho. Por exemplo, minhas joias de ouro têm 10 milésimos de ouro. Mesmo uma joia que precisaria de 3 milésimos. Mesmo uma joia que uma empresa aí de semi-joias, aí eu não posso citar nomes aqui, sabe aquela lá que começa com Rô, que a gente vê todo mundo falando, um monte de coisas sobre essa joia? Então, essas joias, essas semi-joias aí, qual banho que é deles? Não sei. Provavelmente é uns 2, 3 milésimos, porque meu ouvido começa a coçar. Esse brinco de ouro aqui, de patinha, ó, dá pra ver? Esse brinco de ouro de patinha lindo, eu comprei ele faz 5, 6 meses, foi quando eu coloquei ele na loja a primeira vez. Ele tá na minha orelha desde sempre. Às vezes eu alterno ele com prata, hoje eu tô com corrente, prata e brinco de ouro, a louca. Mas às vezes eu coloco o meu brinco prata e volto no ouro e volto no prata e nunca tive uma alergia. Faz 2, 3 meses que eu tô com esse ouro aqui na orelha. E eu sou a pessoa alérgica que sai aguinha do ouvido, sabe? Então, o que eu posso garantir para vocês é, vocês conseguem garantir a qualidade da peça de metal, de ouro ou de prata de vocês, fazendo o próprio banho de vocês. O que vocês podem fazer para não ter mais problema com as garrinhas? Porque eu sei que as meninas têm problema, porque a cliente manda de volta com gente, porque a garrinha perdeu aquele banho, então ela tá ficando amarelada, a cabecinha dela, sabe? Onde ela fica encostando no nosso corpo, ela começa a ficar amarelada. O que vocês podem fazer? Mandar essas garrinhas que vocês compraram tanto na China quanto do fornecedor brasileiro para uma empresa banhar, beleza? Procura uma empresa que faz, uma galvânica, uma empresa que faz banho de prata e de ouro perto de vocês e manda fazer o banho, beleza? E vocês vão pagar, é super pouco, porque é muito leve, a gente paga por grama. Muito mais prata, a prata é super leve, e aí o ouro é um pouco mais pesado, um pouco mais caro, né? Mesmo assim, sai muito barato, uma garrinha dessa, sei lá, vai sair quanto? Menos de R$ 1 o banho de uma garrinha dessa. Beleza? Então, compra da China, garrinha baratinha mesmo, manda para o banho, e assim vocês conseguem ter uma peça de ótima qualidade, que vocês vão garantir a qualidade desse metal, desse banho, e vocês sabem que ficar relando no corpo da cliente não vai tirar o banho da peça. Beleza? Entendido? Mó legal, tá? Acho que dá tempo de eu responder mais alguma coisa. Sobre onde eu compro meus materiais, minha resina, meus pigmentos e as coisas, e principalmente sobre pigmentos em si. É o seguinte, eu já trabalhei com várias marcas de resina, não super várias. Resina cristal poliéster eu uso da Redelize, que eu amo de paixão. Resina epóxi, eu fiz outros testes na minha vida, mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre resina epóxi, eu não gosto dela. Ela é amarela, ela faz bolha, ela mesmo tendo proteção UV fica amarela. Eu sou a defensora da poliéster, que ela me dá as joias mais transparentes da vida e eternamente transparentes, tipo, ela tá igual, as joias que eu faço ficam iguais durante anos depois que eu fiz. Então, faz tempo que eu não trabalho com a epóxi, beleza? O acabamento já passou por. A gente já conversou sobre acabamento. O acabamento tem que ser o mesmo, não é? Então, o que eu posso dizer para vocês é que a resina poliéster que eu uso é da Redelize, beleza? E os pigmentos e as coisas que a gente pode usar para pigmentar essa resina para fazer alguma peça. Bom, parte do princípio que existem pigmentos próprios para resina, certo? Então, as empresas que nos vendem a resina também, várias delas têm pigmentos, ok? São pigmentos feitos próprios para a resina. E aí o que acontece? Elas não mexem com a dureza dessa peça. Por exemplo, o que é isso? Quando eu pego o pigmento e coloco na resina, é um pigmento feito daquele próprio material e ele já é pronto para que ele mantenha a dureza. O duro com duro aqui, ó. Ok? E aí, tem gente que me pergunta, e assim, quanto custa um pigmento? Um pigmento em pasta de 100 gramas, pô, deixa eu pegar aqui. Ó, um pigmento em pasta desse potão, cara, é um potão. Ó, eu tenho ele desde que eu comecei, e ele tá cheio igual. Eu nunca comprei outro vermelho na minha vida. E eu faço peça grande, eu também faço pirâmide, não faço só gente. Então, assim, todos os meus pigmentos, o único que eu precisei recomprar de 1 ano e meio para cá foi o pigmento branco. O restante, eu tenho os mesmos potes de pigmento da Redelize que eu comprei desde o começo. E não é publi, não, tá, gente? É porque eu uso mesmo e pronto, acabou. Eu comprei e pronto, acabou. E tá aqui. E são maravilhosos.
E aí, assim, o pigmento em pasta custa R$10, R$9,90. R$9,90 esse vermelho que vai durar eterno. R$9,90 o preto, R$9,90 o branco, R$9,90 o verde, R$9,90 o azul. Por que precisa usar tintas de outros tipos? Não precisa. O pigmento perolado, que é tipo um pérola, tipo purpurina, sabe? Pó de mica e tal, ele custa tipo R$14,90 e dura eterno. Eu ainda não precisei comprar outro, gente. Então o pigmento é muito barato. Pelo menos o da Redelize é muito barato e topzera. O vermelho, se eu usar uma quantidade boa, ele fica uma cor maciça. E se eu usar um pinguinho do pinguinho, ele fica translúcido. Então nem corante translúcido eu preciso. O pigmento consegue fazer essa gama de cores, ok? Tá. Aí tem gente que me pergunta, mesmo assim, deixa eu responder. Lupe, posso usar tinta PVA, tinta de tecido, tinta sei lá do que, tinta de impressora? Eu já vi todo mundo perguntando tinta de tudo quanto é tipo. E aí eu falo para vocês, vocês podem usar qualquer tipo de tinta para tingir a resina. Só que daí a gente tem um grande problema. Quando você usa tinta, você tá colocando, tem que colocar muita quantidade para atingir um pouquinho de resina. Então pensa, ó, vamos conversar uma coisa. Eu tenho aqui 10 gramas, é menos, tá? Mas eu vou fazer uma conta redonda. Eu tenho 10 gramas de resina e eu vou usar 10 gotas do meu catalisador, que é poliéster, ok? 10 gramas de resina com 10 gotas de... Eu faço por camada, tá? Beleza? Então, eu tô dando exemplo, não vai seguir essa regra. 10 gotas de catalisador com 10 gramas, 10 gramas de resina com 10 gotas de catalisador. Ficou uma regra certa, não ficou perfeitinho, belezinha? Tá. Só que quando eu coloco um pingo, uma gotinha, uma pontinha de palito de sorvete deste pigmento, fica dessa cor o pingente, ok? Para ficar dessa cor com tinta PVA ou com tinta de tecido, eu preciso usar 1 quilo, uma colher, para ficar dessa cor. E não vai ficar dessa cor maciça, bonita. E aí, o que vai acontecer? Vocês concordam que a resina ali tem muito mais resina e pigmento do que vai ter do catalisador que eu coloquei? A regra já está errada? E aí, automaticamente, principalmente em joias de resina epóxi, acaba não secando. Entende? Fica molenga. Porque, lógico, você tirou aquilo da regra. Resina epóxi ainda parte do princípio que é básico, meu exemplo, tá? Tem regra. Cada empresa usa uma quantidade de catalisador para uma quantidade de resina. Mas é assim, resina epóxi e poliéster é tipo, resina epóxi 1 grama, resina poliéster meio grama, é 2 para 1, geralmente, né? 1 para 2. Não, é 2 para 1. E aí, assim, imagina você colocar mais uma parte de tinta ali. Você concorda que a dureza não vai ser a mesma? Porque o produto ali não está sendo o mesmo? Porque você precisou colocar uma grande quantidade de tinta ali dentro. Uma coisa é a gente colocar um pouquinho de glitter, uma coisa é colocar ali um pouquinho de purpurina. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um pingente, uma joia, qualquer coisa, uma peça, ficar dessa cor. Você vai ter que usar um monte de tinta que custa R$7 um potinho de tinta PVA, e aí você ainda vai ter uma peça que não vai secar direito, não vai curar direito, ou vai ficar borrachenta. Entende? Porque daí a gente não consegue fazer a quantidade certa. Sem contar que quebra muito fácil, cai no chão, quebra. E teve uma joia... A minha filha é pequenininha, ela tem 5 anos, e ela gosta de ficar mexendo aqui perto quando eu tô fazendo resina. Então, ela fica aqui por aqui, e às vezes ela fica me enchendo o saco, e ela fica, eu quero fazer também. Eu peguei e dei para ela um pouco de tinta, para ela ficar mexendo. Aí ela misturou e fez um rosa e falou que queria fazer um chaveiro pro pai dela. Aí, com a tinta que ela tinha feito, que era uma mistura de tinta PVA com tinta de tecido, eu peguei e coloquei um pouco de resina, depois, né, nessa mistura, e coloquei num pingente para ele. A gente fez, ficou legal. Só que assim, primeira queda no chão, pau, quebrou em 2. O que ficou prendendo o pingente foi o cabelo dela, que eu coloquei na camada superior o cabelo dela. Entende? Então, assim, a dureza, a resistência disso fica muito pior, sem contar que fica borrachudo, fica desgrudento, fica farelento. Aí as pessoas me perguntaram sobre corante alimentício, vai no mesmo rolê. Entende? Custa R$10 o pigmento. Para que vai usar corante alimentício? Que custa 4, um micropotinho daquele tamanho que não mistura direito. E corre o risco de você fazer uma joia. Ah, e tem uma coisa muito importante.
Por que não usar pigmento que não é próprio para resina? Porque depois de um certo tempo, eles desbotam, tá? Tinta PVA desbota, tinta de tecido desbota, corante alimentício desbota, tudo isso desbota daqui a um tempo. Então, não usar pigmento próprio para resina vai deixar sua peça de cor diferente daqui a um tempo. Com certeza, desbotar um tanto vai, sem contar resistência, sem contar dureza e um monte de outras coisas que são os motivos pelo qual é interessante usar pigmento próprio para resina, beleza? Tem gente que falou aqui de tinta de impressora, nunca testei, lógico, né? Nem vou perder tempo de testar. Tinta, sabe, pó xadrez, tinta xadrez? O pó xadrez ainda, ele é quase um pigmento em pó. Ele é um pigmento em pó, tá? E ele tem em gota também. Mas o pigmento xadrez, a tinta xadrez, aquela marca xadrez, ele é bem mais potente. Basta algumas gotas para atingir a roupa inteira. Então, em teoria, pelo menos com a dureza, ele não vai mexer tanto, tá? Então, eu acho que ele é o menos mal. Só que você não tem cor nenhuma também para usar. Como que você vai usar? Não tem branco? Acho que nem existe pó xadrez branco, nem sei se tem. Às vezes tem, eu não sei. Entendeu tudo? Uma moça aqui tá dizendo para mim que ela... Ah, minha linda! Tá dizendo que usou tinta PVA e ela desceu no fundo e o fundo ficou mais escuro por em cima. É isso. Tinta PVA a gente nunca sabe como vai ficar. Fica meio troncho, meio estranho, meio esquisito. Não vale a pena, beleza? Então, se você quer começar com resina, compra pigmento próprio para resina, tá bom? Porque senão pigmentos errados vão influenciar na dureza da peça e pigmentos errados vão perder a cor com o passar do tempo, vão desbotar, tá bom? Acho que a live aqui do Instagram vai cair, porque tá acabando. Vamos lá. E eu tenho mais um monte de coisa para falar, mas não vai dar tempo nessa 1 hora. É o seguinte, eu vou voltar amanhã para fazer, talvez mais, se Deus quiser, mais cedo, para responder para vocês sobre como... Ah, maquiagem, alguém falou aqui de maquiagem. Maquiagem. Ó, maquiagem dá do mesmo jeito que o pó xadrez e do mesmo jeito que o pigmento em pó. Eu nunca usei porque eu tenho um monte de pigmento aí. Foi cada compra de resina cada compra de 5 quilos de resina, eu compro um pigmento novo. Então, eu nunca usei. Tem gente que usa maquiagem para passar no molde. Então, pega a maquiagem sombra, passa no molde, e aí coloca a resina em cima, e aí a resina pega aquilo, e quando a gente tira do molde, a resina impregnou com a maquiagem. Eu nunca testei, mas teoricamente o pó da maquiagem, ele é bem purulento, assim, ele é bem porento, ele é bem pó. Então, se a gente conseguir dissolver bem, é possível que ele fique legal como pigmento. Vou fazer um teste qualquer dia aí e conto para vocês. Mas o que eu acho é o seguinte, dependendo da quantidade, para resina poliéster é menos mal, que é a resina que eu uso. Para resina epóxi é mais mal, porque dependendo da quantidade que a gente tem que colocar dessa maquiagem para pigmentar aquilo, pode ser que aquilo vá modificar a dureza da peça ou até a secagem dessa resina. E vou além, eu não acredito que maquiagem vai durar para sempre ou vai durar por um bom tempo mantendo aquela cor. Então, eu tenho um pouco de receio. O pigmento para resina mantém a cor eterna. Beleza? Vou fazer outra live amanhã sobre site, como vender, como fazer as vendas, como receber dinheiro para vender as joias e tal. Sobre os materiais que pode colocar dentro das joias, tudo que pode. Sobre como colocar foto e nome numa pecinha impresso, sobre precificação das peças, sobre secar flores e que mais? E as ferramentas para iniciar. Tudo isso eu ainda preciso falar. Ainda são perguntas que vocês me perguntaram e eu quero responder com bastante carinho, bastante detalhe de cada um desses assuntos, tá bom? Então eu vou ver se eu volto amanhã, faço outra live e respondo todo mundo, se Deus quiser, mais cedo, tá? Um beijo para quem está aqui comigo. Até logo. Tchau.